Graças a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Deus é muito bom ou não? Amém. Amém. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui. Amém? Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje eu quero falar sobre meditar, imaginar e confessar a palavra de Deus. Meditar, imaginar e confessar a palavra de Deus. Vai abrindo a sua Bíblia em Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. Aleluia. Lucas 16, 8. Diz assim, Lucas 16, 8. Antes deixa eu orar, deixa eu falar com Deus. Pai, te dou graças pela tua palavra. Te dou graças pelos irmãos que estão aqui. Te dou graças pelo dom e a unção. Te dou graças pela inspiração para falar. Te dou graças, Espírito Santo, por ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos para ministrar tua palavra. E eu confio hoje, Espírito Santo, que o Senhor vai falar no coração de cada um aqui, individualmente. E eles vão receber, Pai, de acordo com a sua vontade, do jeito que o Senhor quer. Eu te dou graças, Pai, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 16, 8. Lucas 16, 8 diz assim: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos do mundo. Uma outra tradução diz que os filhos do mundo são mais sagazes do que os filhos da luz, mais espertos, mais hábeis, muitas vezes. Deixa eu ler de novo. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eles são mais hábeis. Você percebeu que isso está escrito na Bíblia? Na sua e na minha? E você já leu isso antes? Quem já leu isso antes? Alguns já leram. E você que leu hoje, você já pensou sobre isso? Os filhos do mundo serem mais sagazes, muitas vezes, do que os filhos da luz? Os filhos das trevas ser mais hábeis, mais espertos? Por quê? E olha que, às vezes dá a impressão, pastor Vinícius, que sou eu falando, né? Porque às vezes eu falo para a igreja, não deixe o cérebro em casa, traga o cérebro. Muitas vezes as pessoas se convertem ao evangelho, e em vez deles ficarem mais espertos, eles não ficam mais espertos. Eles pensam que eles têm que anular o cérebro, a mente. Mas não tem que anular, você tem que utilizar. Você não tem que ficar mais bobo quando se converte. Você tem que ficar mais hábil, mais esperto, mais inteligente, mais sagaz. Mas muitas vezes os filhos da luz se tornam menos do que os filhos das trevas. Sabe, queridos, como eu anunciei, eu vou falar sobre meditar, imaginar e confessar. E dentro da própria igreja, falar sobre confessar, falar sobre meditar, as pessoas, elas começam já a ficar meio receosas. Pensando sobre meditação, meditar. Você sabia que existem pessoas, e escuta isso, escuta com cuidado, e não joguem pedras em mim agora, mas é uma verdade. E existem pessoas que eles entram profundamente na meditação, pessoas que eu estou falando do mundo de outras religiões, eles entram profundamente em meditação
que eles chegam a levitar fisicamente. O corpo levitar. Um processo profundo de meditação leva eles a meditar e levitar. Filhos das trevas. Filhos das trevas. Agora, veja, existem pessoas do coaching e outros tantos, e não é nenhuma crítica a nenhum coach agora, mas existem pessoas que eles batem fortemente na questão da confissão, repetição, repetir frases, repetir palavras, repetir. Nós chamamos de confessar, eles chamam de repetir. Confessar, repetir, repetição. E eles repetem e eles ensinam que o processo de repetição causa mudança de paradigma, sistema de crença, de pensamentos. Sistema de pensamentos são mudados por meio de repetição. Agora, tanto uma coisa quanto outra está na Bíblia. Sabe, não é Deus que copia o diabo copia Deus. Eu sempre explico isso para vocês, que o diabo é que copia. Então, seja confissão, seja meditação, ou até imaginação, imaginar, parar e ficar imaginando. Você sabe que essas coisas, elas estão na Bíblia, e eles estão se utilizando da Bíblia para ter sucesso. Se utilizando da palavra de Deus, dos princípios espirituais e eternos, imutáveis, os princípios bíblicos, eles estão utilizando e tendo sucesso. E muitas vezes os crentes, você vai falar com eles, conversar com eles sobre essas coisas, eles só faltam falar, ai meu Deus, sai para lá, sai com esse negócio de meditar, confessar, imaginar, para com isso. E eu pergunto, por quê? E aí, Jesus já tinha falado. De novo, Lucas 16, 8. Jesus já tinha falado e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis, sagazes, espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Eles, em outras palavras, e eu estou utilizando isso para falar sobre esse lado, eles estão se utilizando de princípios espirituais para levar a vida deles para frente, ter sucesso. E até a palavra sucesso é discriminada no meio da igreja. Sucesso. Quem falou que Deus nos chamou para ter sucesso, pastor? Aí eu pergunto, em que Bíblia você lê? Porque a minha Bíblia diz sobre eu praticar algumas coisas e ter sucesso. Eu vou ler para vocês. Clássicos, versículos clássicos, partes na Bíblia clássicas. Josué 1:8. Josué 1:8 diz: não cesses de falar. Pronto. Aqui já mostra das três coisas que eu estou falando, meditar, confessar, imaginar. Nesse versículo já fala pelo menos de duas. E se você entender mais profundamente, ele fala das três coisas. Não cesses de falar é não cessar, não parar de falar. O quê? Deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Outra versão diz, e terá bom sucesso. Bem sucedido, bom sucesso. Bom sucesso. Então, voltando, não cesses de falar. Agora veja, nessa época havia 5 livros. Os livros de Moisés, vamos dizer assim. Os livros de Moisés. E Deus está falando com Josué. Josué,
Não cessa de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e terás bom sucesso. Então, o que era necessário fazer? Falar, meditar. E meditar, aqui na minha Bíblia, eu estou usando a versão de Almeida, revista e atualizada, mas ela tem os números de Strong, que é um dicionário que mostra as palavras em grego, em hebraico. E essa Bíblia, ela ajuda muito demais a gente. Então, Josué 1:8. Aí eu vou na palavra meditar ou medita e clico nela e ela me dá alguns significados. A palavra hebraica é hagá e ela significa uma raiz primitiva: gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar, rosnar, resmungar, rugir, proferir, ir falando, ir refletindo. E também é ruminar. E você sabe, você já deve saber que ruminar é aquilo que a vaca faz. A vaca, ela come, né? Ela come. E a vaca tem um estômago com 4 compartimentos. Então, ela vai passando, ela vai tirando os nutrientes daquilo que ela comeu a primeira vez e vai passando por cada compartimento do seu estômago, até tirar todos os nutrientes. Então, eu acho que isso deve ter sido criado para ensinar a gente, porque tudo foi criado para nos abençoar, né? Então, o processo de ruminar da vaca, ele se dá provavelmente para nos abençoar, incrivelmente, porque nós conseguimos entender o processo de meditar a partir de saber o que é ruminar. Então, a vaca vai passando aquele alimento, ela vai mastigando aquilo, mastigando, até tirar os nutrientes e passando por seu estômago naqueles compartimentos, e até que está finalizado o processo, que ela tirou todos os nutrientes, então ela só para quando ela tiver tirado tudo aquilo ali. Então, isso é o sentido para dar a ideia de meditar, o que é. Então, meditar é você ficar falando consigo mesmo, repetindo para você, repetindo. Josué, você quer ter sucesso, Josué? Você quer vencer? Josué foi um homem de guerra. Nós cantávamos na igreja, né? Homem de guerra, Jeová. Seu nome... Vocês conhecem essa música, sim ou não? Porque outro dia eu cantei uma música de 1934 e ninguém sabia, né? Mas essa daqui é de 1990, né? Mas fala que Josué é um homem de guerra. Então ele vencia as suas batalhas. Agora, eu fico pensando às vezes, porque eu tenho uma mente para pensar. Então às vezes eu fico pensando, cara, Josué precisava lutar e vencer. E Deus está mandando ele ficar pensando, meditando, repetindo textos bíblicos, versículos para ele. E assim ele venceria. Sabe por quê? Se você puder conquistar a si mesmo, você vai conquistar qualquer coisa lá fora. Você entendeu o que eu falei? Alguns entenderam. Se você puder conquistar a si mesmo. E como você conquista a si mesmo? Você deve, dentro de você, saber o que você pode e quem você é. Então não é sobre lá fora o que fizeram de maldade para você, o que tiraram de você. Eles não me deram a promoção. Eles me mandaram embora. Eles não me reconhecem. Eles não me valorizam. Tudo isso é externo e não tem nada a ver. É tudo sobre o que você tem dentro de você. Não sobre o que eles não fizeram por você ou para você. Não é sobre aonde você foi criado ou criada. Não é sobre isso. É sobre você, o seu interior. Você vai ter o que você puder acreditar. Você vai viver o que você puder crer. Agora, como nós alteramos um sistema de crença quando na verdade nós fomos criados de uma determinada forma? Como nós alteramos
sistema de pensamentos, porque eu sei que os resultados que eu tenho estão baseados no que eu acredito. Se eu tenho pouco resultado, eu pouco acredito. Se eu ando em pobreza, em doença, é porque o meu sistema de crença está limitado a isso. Agora, como eu mudo esse sistema de crença? Como eu mudo? E no mundo, lá no mundo, naqueles que a Bíblia está dizendo que muitas vezes eles são mais hábeis, lá no mundo eles entenderam, através de ensinos, de coaching e tudo mais, que se eles ficassem repetindo coisas para eles se reprogramariam sua mente. E tudo que você precisa fazer é reprogramar sua mente. Você precisa programar sua mente para o sucesso. E não tenha agora a palavra sucesso como um tabu. Gente, sucesso é feito para você, do seu tamanho. Sucesso é para o cristão. Em Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos 1, 2. Diz assim, Salmos. Eu sei que vocês conhecem esses versículos. Eu não sei se você percebe, eu acho que sim. Você que tem vindo na igreja aqui, me vê repetindo muitas coisas, não é verdade? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu não conheço a Bíblia toda? E nem tenho pretensão de conhecê-la. Você sabia que eu não conheço a Bíblia toda? Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu conheço, eu conheço. O que eu conheço, eu conheço. E eu conheço o necessário para viver uma vida piedosa, justa, correta, abençoada, próspera, bem-sucedida. O que eu conheço, eu conheço. Então, eu não conheço a Bíblia toda, nem pretendo conhecê-la. Mas saiba que da fatia dessa pizza que eu conheço. Então, se eu aplico na minha vida coisas que me tornam bem-sucedido, é justamente o que eu quero passar para você. Eu não vou perder tempo tentando explicar para você se Adão tinha um umbigo ou não. Não interessa isso para mim. Eu não vou tentar explicar para você quem foi Nimrod, porque isso não interessa para mim. Pastor, por que você não fala dessas coisas, sabe? Essas coisas teológicas, porque isso não interessa para mim. E nem deveria muito interessar para você. Se você tiver tempo para essas coisas, tudo bem. Mas sabe, você precisa ter tempo para ouvir e aprender coisas que você possa aplicar na sua vida e essas coisas possam realmente mudar a sua vida. Fazer com que a sua vida se torne uma vida bem-sucedida em todos os aspectos e sentidos. Então, eu não tenho tempo para mexer nessas coisas. Então, eu vou mexer no que eu sei que vai produzir resultados para a minha vida e para a sua vida. Olha, se eu aprendo como eu posso obedecer a Deus, ouvir o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, eu não preciso de tantas coisas, eu quero apenas me concentrar a ouvir o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo, segui-lo, porque isso vai me fazer ter sucesso, irmão. Então, pastor, você repete algumas coisas sempre. Sim, de propósito, porque é na repetição, através da repetição que você muda. E eu sei disso. Então, não adianta todo final de semana eu vir com mensagem nova, mensagem nova, mensagem nova, mensagem nova. Eu estou pastoreando 10 anos e ninguém muda porque eu fico com mensagem nova, mensagem nova, mensagem nova, mensagem nova e você não pega, não capta nada. Porque muitos de vocês nem leem a Bíblia. Então eu preciso me concentrar em algo que vai causar um impacto na sua vida, você vai ver resultado e vai gostar disso aqui, vai gostar de viver para Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando você começa a ver os resultados na sua vida, você se apaixona por Deus como nunca você foi antes. Quando você começa a ver Deus fazer as coisas para você, aí você começa a se apaixonar por Ele. Porque você vê funcionar, porque você vê dando resultados, você vê acontecer. E é disso que eu gosto, ver acontecer.
Você vai ver, em todas as igrejas do Verbo da Vida nós somos assim. Eu não estou dizendo que os outros não são, eu estou dizendo sobre como nós somos. Nós somos práticos. Vamos falar sobre coisas práticas, vamos ensinar coisas práticas, vamos mostrar para você, demonstrar para você, até que você comece a viver na sua vida. Depois que você começar a viver na sua vida, você vai pegar outro e vai ensinar outro, e assim nós tornamos as pessoas discípulos de Cristo. Porque esse é o propósito. Antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Volta no versículo 1 para a gente começar do contexto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se assenta, não se detém. Não anda, não se assenta, não se detém, não se detém. Sabe, aqui esse versículo está mostrando claramente que isso tem um poder de influência sobre você. Essas coisas, andar com eles, se assentar com eles. Eu não estou dizendo, sabe, você pode ter os seus colegas, os seus parentes, aquelas pessoas que você precisa influenciar. Mas aqui esse versículo tenta mostrar que você não pode ser influenciado por eles. Você deve influenciá-los. Você não deve se sentar à roda dos escarnecedores. Escarnecedor é alguém que está escarnecendo. O cristão, sabe que o cristão não pode tomar conselho dos ímpios? A pessoa está tendo um problema no casamento, em vez de procurar um cristão, vai procurar alguém lá fora para dizer sobre o casamento dela. Conselho dos ímpios, crente. Conselho dos ímpios, não, mas ela é sábia. Sabedoria está na Bíblia. Se alguém não segue a Bíblia, não tem sabedoria para mim. Não há sabedoria. Sabedoria está na palavra de Deus. Como alguém pode ser sábio e não conhece a própria sabedoria? Provérbios fala que a sabedoria é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo? Então, queridos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí os resultados. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo... Gente, quando a árvore está plantada, onde existem ribeiros de águas, correntes de águas, o versículo diz que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido, terá bom sucesso. Bom sucesso de novo. E é bom sucesso pela palavra. É bom sucesso pela palavra. Você quer realmente ser bem-sucedido? Você quer realmente ser bem-sucedido? Eu vou ensinar você. Eu vou mostrar para você. E sabe, eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde tudo é rápido. É um sistema veloz. Né? E deixa eu te falar uma coisa. O meu sobrinho Rafael me falou uma coisa que o meu outro sobrinho, o Léo, falou para ele e ele falou para mim. E eu peguei aquilo. Eu falei assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Tá certo. E eu vou praticar isso. Então o Léo, o André, que é o irmão da Karen, falou para o Rafael, que é o meu outro sobrinho, assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele disse, você percebe que está todo mundo ouvindo os áudios no 1.5 ou 2.0? Está todo mundo ouvindo assim, 1.5, 2.0. Por quê? Porque é mais rápido, não é verdade? É mais rápido, você põe no 1.5, 2.0, então um áudio que você ouviria em 5 minutos, você ouve em 2,5 ou 3. Então, ele disse, mas você percebe que isso está causando um mal para a gente? Você percebeu que isso está causando um mal para a gente? Que aí nós não temos... Porque, deixa eu te falar uma coisa. As coisas de Deus, você não pode tratar com elas com essa velocidade, desse jeito. Deus
Ele trabalha de maneira veloz. Mas para você mudar você mesmo, não é rápido. Você precisa trabalhar. Por exemplo, eu vou ensinar agora a você sobre meditação. E eu vou convidar você a ficar uns 30 minutos por dia meditando. E aí não tem como você apertar o botão 2.0, e aí você vai falar, aí não dá, pastor, 30 minutos fazendo isso aí? 30 minutos não dá, pastor, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque você já vive naquela velocidade do 2.0. Então, ele falou assim, isso está acabando com a gente. Eu disse, cara, a partir de hoje, eu nunca mais escuto um áudio em 1.5, muito menos em 2.0. Nunca mais. Não vou ouvir mais. E eu estou determinado. Eu não quero nada que vá afetar a minha fé, nada que vá afetar o meu sistema. Sabe? Porque a Bíblia fala sobre é necessário perseverança. Como você, se você é dessa velocidade 2.0, vai querer perseverar? Você não vai. É necessário paciência, a Bíblia diz. Você já leu isso? Já leu? Como você vai utilizar da sua paciência quando você mesmo é contra a sua paciência? Você trabalha contra você. Você trabalha contra a sua própria paciência. Você não tem paciência. Ai meu Deus, 7 minutos. Eu vou ter que ouvir 7 minutos, pastor. Pelo menos hoje. 7 minutos eu vou ouvir no 2.0. Eu não vou ouvir. Pode ser 10 minutos. Eu não vou ouvir. Eu não vou colocar no YouTube em velocidade maior nenhuma. Eu não vou ouvir o seu áudio em uma velocidade maior de jeito nenhum. Eu sei que eu vou entender se eu colocar, mas sabe de uma coisa? É sobre mim, não sobre o seu áudio. É sobre a minha pessoa, é sobre a minha paciência, é sobre trabalhar o meu caráter, é sobre cuidar da minha vida. Então eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou acabar comigo. Não tenho paciência com mais nada. Ah, fala logo. Eu estou indo, estou saindo, vai falando, estou saindo. É assim que nós estamos ficando. Vai falando. Não, mas deixa eu, calma, eu já vou explicar, calma. Não, vai falando que eu estou indo, vai falando. Eu não vou fazer isso comigo. E sabe, a gente consegue mudar. Porque depois disso, eu peguei aquele áudio, aquela vontade de apertar, ai meu Deus. Aquela vontade de apertar. Porque se você estava se adaptando a um certo costume, e aí você quer voltar, deixa eu te falar uma coisa, se você não está entendendo o que eu estou falando. É sobre domínio próprio. Se você não está entendendo o que eu estou falando, é sobre, ai que besteira que o pastor está falando. São essas besteiras que estão levando as pessoas ladeira abaixo. É sobre domínio próprio. Vontade de apertar o 2.0, 1.5 pelo menos. Ai, 7 minutos, cara. Eu vou ouvir, vai ficar quietinho aí. Havia uma missionária, o nome dela era Georgiana Dawson. Então ela costumava fazer jejuns. Ela tinha muitas experiências sobrenaturais, a Georgiana. Muitas. E ela costumava fazer jejuns. E no período do jejum dela, ela fazia aquela torta de morango que ela mais gostava. Torta de morango. Então ela fazia a torta de morango, colocava lá na geladeira. E no período do jejum, ela abria aquela geladeira, olhava para a torta e dizia para ela mesma, você quer, não é? Você não vai ter. E fechava. Aí dava aquela vontade de novo dela comer torta de morango. E ela estava em jejum. E ela abria ela. Você quer, não é, Georgiana? Você está querendo, não é? Você não vai ter. Fechava. Isso é sobre domínio próprio. É você dominar-se a si mesmo. Quantos vão ser capazes de fazer isso? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não conseguir fazer o que eu estou falando, é porque você já não está dominando mais você. Alguns vão dizer, mas isso é besteira, eu não vou fazer, não é por isso não. Não é porque eu não me domino não, pastor, é porque é besteira. Eu sei. É igual o bêbado que fala, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não vou parar porque eu não quero. Mas a hora que eu quiser, eu paro. Vai ser a mesma coisa a tremedeira do 2.0. Vai estar lá ouvindo o áudio, ai meu Deus, o pastor não está aqui mesmo. Não é sobre mim, é sobre você. Alguns vão sair daqui pensando, que besteira que ele falou. Não importa o que você pense, eu vou continuar pregando a verdade. Então a hora que o Rafael falou para mim, eu falei, cara, faz sentido. Isso não vai me dominar. Não vai me dominar.
Não vai. Então, meditar, nós estamos falando sobre meditar. Outro dia eu passei um texto para vocês, a maioria de vocês eu vi que tem no celular. É uma confissão. E sabe, como eu estou falando sobre meditar, imaginar e confessar, se você tem tido problemas financeiros, dificuldades financeiras, você deveria começar a confessar isso aqui. Eu sou próspero. O que a Bíblia diz sobre você? Que você é próspero. Aqui diz, sou abençoado. O que a Bíblia diz sobre você? Diz que você é abençoado. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Você sabe que a Bíblia tem um versículo que fala exatamente isso? Na casa do justo há prosperidade e riqueza. Então, na minha casa há prosperidade e riqueza. Eu estou enriquecendo muito. É minha confissão. É a minha confissão. Se você não tem isso aqui e gostaria de ter no seu celular, procure a gente. Nós vamos mandar para você. Agora, não deixe de enfeite no seu celular. Não deixe isso de enfeite no seu celular, não. Fala para você isso. Confessa isso para você. Confessa. Porque você vai estar reprogramando a sua mentalidade. Reprogramando a sua maneira de crer. Você já viu que eu estou citando versículos aqui. É uma confissão baseada em versículos. Apesar de não estar escritos os versículos aqui, mas saiba que é. O dinheiro e os bens e as oportunidades para o sucesso estão vindo para mim em quantidades crescentes por diferentes meios de forma contínua. As pessoas estão me entregando bens e dinheiro sempre. E esse último para matar, com chave de ouro, versículo poderoso dos Salmos. Glorificado seja o Senhor, que ama a minha prosperidade. Glorificado seja o Senhor, que ama a minha prosperidade. Então, meditar. Olha só, nós somos assim. Quando há um problema com você, uma situação, uma conta para pagar que está vencendo o prazo, você já pensou que aquilo provoca você a meditação? Negativa, mas é meditação de qualquer forma. Você começa a pensar sobre aquilo, você começa a pensar sobre, eita, eles vão me mandar cobrança. Eita, eles vão me ligar. Quando eu passar por ali, eles vão me cobrar. E você começa a pensar naquilo. Isso é uma meditação. E essa meditação, ela ativa um sistema dentro de você. E esse sistema te empurra para o buraco. Agora, ouça, irmãos. Se você pensar a coisa certa, falar a coisa certa, meditar na coisa certa, isso vai provocar o seu sistema de crença. E o seu sistema de crença vai te empurrar para obter aquilo que você colocou dentro de você. Na igreja falando isso, deveria ser na igreja a falar isso. Porque é na igreja que tem os ensinos bíblicos, que aqueles que são do mundo, das trevas, estão utilizando os princípios e ensinando e tendo sucesso, e nós estamos assim, ó. Queria tanto ter sucesso, queria tanto ser bem sucedido. Aí vai um pastor tentar ensinar o crente, ele fala, não fala de dinheiro comigo. Então vai lá ouvir lá no coach, paga 10 mil reais para eles. Eu estou dando para você de graça. Isso aqui que eu estou ensinando. Estou dando para você de graça. Tem um coach que vem na nossa igreja, senta aqui, ele é membro dessa igreja. Sabe o que ele diz para mim? Você está ensinando exatamente o que eles ensinam lá. Eu não ouvi eles lá, eu não fiz o curso, mas eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia. Então eles pagam caro. Então você tem que sentar nessa igreja e ficar pensando, cara, eu estou ouvindo isso de graça. Meu Deus, isso vai mudar minha mentalidade. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A minha vida, por si só, deveria ser um exemplo. Pessoas que me conhecem, me conheceram há tempos atrás, sabem de onde eu vim, o que eu tinha ou o que eu não tinha. Sabe, eu estava lembrando uma vez que eu morava ali próximo de onde eu moro hoje, e estava indo comprar pão. E eu tinha ficado sem o carro, eu tinha a Fiorino, eu tive que entregar a Fiorino. Devolver para o banco. E eu estava andando, indo para comprar pão e pensando, Senhor, eu queria apenas um carro simples. Pode ser um Celta, um Palio, não importa.
Sabe, pai, eu só preciso de um carro para ir para a igreja. Eu estava falando isso, pensando e falando para ele. Só preciso de um carro para ir para a igreja, sabe, pai? Um carro para ir para a igreja. E aqueles meus pensamentos, deixa eu falar isso para você. Aquela meditação, aqueles meus pensamentos, sabe o que me levaram a fazer? Eu estava, apenas um Palio, algo assim. Quero apenas ir para a igreja. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na concessionária de um amigo meu e vou comprar um carro. Fui lá. Quero um carro. Pode ser aquele Palio ali. A minha meditação estava me levando exatamente para aquilo que eu estava meditando. Quero apenas um Palio. E nada contra Palio, nada contra carro nenhum. Eu só estou contando algo para você. Porque de fato, eu ando de carro e ele me leva para qualquer, de Palio, ele me leva para qualquer lugar, como o meu carro me leva, como o seu carro te leva, e não é disso que eu estou falando. Mas você cresce de glória em glória. Você cresce de bênção em bênção. E de fato, na minha opinião, a minha fé estava no Palio. Na minha opinião, aquilo era a minha fé. Mas, sabe, Deus dá uns bônus para nós às vezes. Às vezes Ele trabalha com uns bônus, sabe? Vocês estão entendendo que eu não estou falando contra carro nenhum, né? Não tem nada a ver sobre isso. Mas eu fui lá naquela concessionária e aquele amigo meu, ele passou a minha ficha e aprovou. Agora eu vou lá mostrar para minha esposa o meu Palio. E eu cheguei lá na porta de casa. Agora vamos dar uma volta, Vi, eu vou comprar esse carro. E ela disse, eu não gostei desse carro. Hã? Ela falou que tinha uns remendos de Durepox. Era a minha fé. Era a minha fé. Rapaz. Tem que contar dos remendos do Durepox. E aí eu peguei aquele Palio e trouxe para casa. Nesse período eu ia entrar numa jornada com Deus que Ele estava me empurrando. Deixa eu te contar, minha ficha aprovou para esse carro. Aí eu disse para ele, infelizmente minha esposa não gostou. Apesar de eu mandar em casa, você sabe como é. Então eu devolvi o Palio. Sem problema. Vamos comprar outro carro. Eu comecei a ir atrás, você acredita que agora fui tentar passar em outro carro, a minha ficha não aprovou? A minha ficha já tinha aprovado como se eu fosse comprar aquele carro. Então aquilo faz com que realmente a financeira entenda que você já está comprando um carro, então você não vai poder comprar outro carro se o seu limite não dá. Não é? Então, daí em diante minha ficha não aprovou mais. E nessa época eu tinha já me precavido e consultado um amigo que ele trabalhava com seguros de carro. E eu falei para ele, estou comprando um carro, eu vou precisar do seu seguro. Ele falou, tá bom, pastor. Tá bom. E aí, eu não procurei mais ele, porque o carro não aprovou e não queria mais aprovar o carro. E aí eu já estava com vergonha, e sem carro agora, sem Palio, com Durepox. E aí, ele me ligou. E aí, pastor, conseguiu comprar o carro? Falei, cara, eu não consegui não. Por quê? Não conseguiu? Eu falei, cara, honestamente, a minha ficha não passou. Ele falou, tá bom. Aí outro dia ele me ligou e falou assim, pastor, procura o carro que você está querendo. Procure o carro. Eu pensei, acho que ele vai emprestar o nome dele para eu comprar um carro. Falei, tá bom. Ele falou, procura o carro que você está querendo, tá bom? O carro que você quiser, procura, e aí você me procura. Falei, tá bom. Eu pensei, ele deve emprestar um nome ou emprestar a entrada. Se for uma coisa ou outra, eu vou pegar um carro ali. Então eu subi um pouco o nível. Comecei a pensar num carro Eu comecei a pensar numa ideia. E aí eu comecei a ir atrás de uma ideia e achei um carro bacana. Fui lá na Zona Leste, né? Atrás desse carro. Gostei do carro, é isso mesmo. Liguei para ele e falei assim, cara, eu achei o carro. Achou? Eu falei, eu achei lá na Zona Leste uma ideia bem bacana, custa tanto, tal, bem legal. Ele falou, tá bom. Espera aí que eu vou conversar com você, pastor. Eu vou na sua casa. Eu falei, tá bom. E esse cara, esse irmão, ele não era da minha igreja, não. Ele era um conhecido, um amigo.
E ele foi na minha casa. Numa madrugada de sábado, ele foi na minha casa. Sentei no sofá com a esposa e ele. E ele me disse, sabe, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma mensagem sua, o nome da mensagem é Qual é o Prêmio? Ele disse, eu ouvi aquela mensagem 12 vezes. Ele falou. E sabe, pastor, quando você falou comigo a primeira vez, e você disse que o seu nome não tinha sido aprovado, Deus falou algo comigo. Ele falou, enquanto eu ouvi a sua mensagem, na sua mensagem você pergunta qual é o prêmio. Ele falou, sabe qual é o prêmio, pastor? Ele falou, o prêmio é que pode ser que as pessoas na terra não estão aprovando o seu nome. Mas sabe, lá no céu, eles já aprovaram o seu nome. Ele falou, compra esse carro porque eu vou pagar o carro para você. Eu disse, hã? Ele falou, eu vou pagar o carro para você. Vou comprar o carro. Esse carro que você falou, pode buscar. Então eu fiquei com o queixo caído. Essas coisas eu lia nos livros. Mas, sabe, Deus, como eu disse, Ele faz uns bônus para nós. E aí eu ganhei o primeiro carro. O meu primeiro carro. Lembra que eu estava falando? Pai, pelo menos pode ser um carro simples para eu ir para a igreja. Só preciso ir para a igreja, pai. Mas Deus, Ele quer fazer mais do que você peça ou imagine. Agora você precisa começar a imaginar, você precisa começar a dar passos de fé, você precisa começar a andar, você precisa meditar, você precisa pensar, você precisa falar, confessar, para que Deus possa te levar em algum lugar. Como Ele vai te dar mais do que você está crendo, mais do que você está pedindo ou pensando, se você não estiver pensando em nada? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o seu poder que opera em nós. Sabe, queridos, então eu estava lembrando do meu início da minha jornada, acreditando nesse tipo de mensagem, acreditando nessa palavra, sabe, e eu olho através do tempo, e eu penso, cara, olha o tanto de coisa que Deus já fez, olha o tanto de coisa que Ele fez acontecer, olha onde estamos, olha o que estamos vivendo, olha onde eu estou morando, olha o carro que eu estou dirigindo. Sabe? Eu olhava pessoas que tinham o que eu tenho, moravam onde eu moro, dirigiam o que eu dirijo, compravam o que eu compro, e eu pensava, eles são ricos. Eles são ricos. Eu sei que Deus tem muito mais para nós, mas nós vamos chegando. Agora, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar esse tipo de coisa, porque Deus tem isso para nós. Você precisa dizer para você mesmo, Deus tem o melhor para mim. Agora, diga com coragem isso. Ele tem o melhor para você. E Ele vai te levar passo a passo. Ok? Você tem que lembrar disso. Não fique orando e confessando ter um carro que a sua fé não alcance. Vá até onde a sua fé pode ir. Se Deus quiser fazer um bônus, deixa com Ele. Mas a sua fé tem que ir. Por quê? Pessoas que não estão conseguindo crer para um Palio, eles não podem confessar uma BMW. Não vai chegar. Então as pessoas, eu ouvi essa palavra de fé, eu acredito, viu? Vou começar a confessar uma BMW. E aí passa 50 anos confessando, a sua fé vai se frustrar antes. Então você tem que começar de um lugar, e daquele lugar você ir dando passos de glória em glória. Amém? De glória em glória. Então, veja, analise aonde está a sua fé. Você tem que pensar, aonde está a minha fé? Eu consigo crer no quê? Para quê? Agora, crer é pela palavra, gente. Não dá para crer se você não ouve nada, não escuta nada. Eu alimento a minha fé. Eu escuto pregação o tempo todo. Eu leio. Você precisa fazer isso.
Não dá para ficar no 1.5 e tentar... Não, você tem que ouvir, você tem que meditar, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que pegar isso aí que eu estou colocando no seu celular e você falar aquilo ali 50 vezes diariamente. Se você não fala muitas vezes, é muito, pastor, fala 10. Mas fala 10 vezes. 10 vezes. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu sou próspero. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Quando você chama essas coisas vão entrar na sua casa. Na minha casa há prosperidade e riqueza. As pessoas vão me entregar bens e dinheiro sempre. Elas vão entregar. Sabe, Deus, enquanto você estiver confessando, Deus vai colocar no coração de pessoas para abençoar você, para entregar dinheiro para você, o dinheiro que você precisa está nessa terra. As pessoas vão se mover, os anjos vão mover, porque eles querem mover, porque eles precisam cumprir aquilo que eles foram chamados para fazer por você. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos não podem ficar parados enquanto você não está crendo em nada. Essa é uma realidade espiritual que você precisa pegar. Você precisa entender. Não deixe o diabo tirar isso de você. Não deixe o diabo roubar você. Como eu disse, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu estou apenas no início da minha jornada. Eu já treinei bastante, agora eu estou para valer. Entendeu o que eu falei? Eu já treinei bastante, agora eu estou para valer. Então eu já aprendi como faz. Eu já aprendi como funciona. Eu já vi funcionar. Amém? Então nós precisamos meditar dia e noite. Precisamos falar para nós mesmos. Sabe, se o seu problema não é financeiro, mas é sobre alguma doença psicológica, uma doença física, você precisa trabalhar isso na sua vida. Entenderam? Você precisa trabalhar na sua vida isso. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você precisa de remédio e a sua fé não passou disso, não se envergonhe de tomar remédio. E tome remédio, sabe como? Você pega o remédio, dá graças a Deus e diga, eu sou curado. E toma o remédio. Você não tem que inventar fé. Se você não crê, não crê. Se você crê pouco, crê pouco. Se você vai crer mais... Agora, você precisa começar de algum lugar. Tem pessoas que ouvem uma pregação sobre fé, eles acham que não precisa mais tomar remédio. Não, se você precisa tomar, você toma remédio. Talvez alguns não estejam nem entendendo o que eu estou falando agora. Mas quem está mais tempo na palavra da fé, às vezes se ilude. Presunção não é fé. E outra coisa, existem doenças físicas como existem doenças psicológicas. Então, se alguém precisa de remédio por causa de doenças psicológicas, tome o seu remédio. E dá graças a Deus. Pai, obrigado. Eu sou curado. E tomo o remédio. Eu dou graças a Deus pela minha saúde. Eu dou graças a Deus pela minha saúde. Porque se você fizer isso, tomando o seu remédio, se você está nesse nível, sabe o que vai acontecer? Um médico vai prescrever para você e dizer, você não precisa mais tomar isso, pode parar. Agora, você precisa ser inteligente. Ah não, agora eu creio, vou jogar meus remédios fora. Aí alguém que usa óculos, né? E ouve uma mensagem de fé e pega os óculos e quebra, fala, não preciso mais disso, eu creio. Depois você não vai conseguir dirigir se a sua fé não estiver aí de verdade. Não vai conseguir dirigir. Então é mais prudente você pegar o seu óculos e dizer, Pai, eu dou graças a Deus pelas minhas boas vistas. Daqui a pouco, os seus óculos não vai te fazer mais bem, porque você vai estar tentando olhar para ele, só que você não precisa mais dele. Então, nós temos que começar de algum lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Equilíbrio. Equilíbrio. Agora, existem doenças físicas como existem doenças psicológicas. Então, nós tratamos elas das mesmas formas. Ok? Você trata da mesma forma. Precisa tomar um remédio? Tome. Mas não apenas tome o remédio. O erro não é tomar o remédio. O erro é apenas tomar o remédio. Ok? Vocês entenderam o que eu falei agora? Não é errado tomar. É errado apenas tomar. Você ainda dá graças a Deus pela cura, pela saúde.
Você ainda confessa a palavra, você ainda declara a palavra. E quando você está tomando o seu remédio, você não está reprovando sua confissão. Você apenas está alinhando a sua fé. Vocês estão entendendo? Gente, Deus tem uma vida de sucesso para nós. Mas às vezes Ele está pegando a gente no bagaço. Então Ele precisa reconstruir. E Ele vai precisar da nossa ajuda para reconstruir isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a verdade. Foi assim que Ele me pegou. Foi assim que Ele me pegou no desemprego e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quase não falo sobre isso. Mas nessa minha viagem, eu falei em 2 igrejas. E hoje eu vou falar aqui. Eu quase não falo sobre isso. Você sabia que era para eu ser depressivo? Estar em depressão hoje? Você sabia que a depressão tentou me pegar? Sabe, eu tinha 12, 13 anos de idade, quando eu estava fazendo a 4ª cirurgia para remover um câncer maligno. E naquela 4ª cirurgia, eu tinha um sorriso perfeito. Mas quando os médicos tiveram que tirar aquele câncer, eu fiquei com paralisia facial. E eles removeram o câncer. A igreja estava orando. Eles removeram o câncer. Só que eles tiraram nervos, alguns ligamentos do meu pescoço. Daqui. E eu fiquei com paralisia facial. E sabe o que aconteceu comigo? Depois daquilo, eu fiquei com um complexo de inferioridade. Complexo. Então, você fala sobre depressão e às vezes me ouve falar sobre depressão. E sabe que eu sou radical sobre isso. Aí talvez alguém olhe para mim e fale, você não sabe o que você está falando. Eu quero dizer hoje para você, eu sei o que eu estou falando. Eu estive lá. Eu andava pelas ruas, trabalhava como office boy. Eu tinha uma amiga. Então eu chorava no meio da rua, no centro da cidade, na Lapa. E eu parava nos orelhão e ligava para ela. Eu andava com fichas telefônicas, cartão telefônico. Porque quando viesse aquela depressão em mim, eu corria e ligava para ela e ela me atendia a qualquer hora. E eu começava a dizer para ela, eu não sei o que está acontecendo. O que foi? Eu não sei. É uma tristeza. Eu tinha 16, 17 anos, talvez até os 18, eu não lembro. Eu não lembro quando aquilo foi embora. Mas sabe, eu me lembro de andar pelas ruas e do nada vinha aquela tristeza e eu começava a chorar na rua. Não importa quem estivesse perto, eu chorava. Aquela tristeza. Eu chorava e eu ligava para ela e eu dizia, eu só queria que ela conversasse um pouco comigo para aquilo ir embora. Depressão. Início talvez, eu não sei. Mas eu passei por aquilo. E sabe como que você vence isso? Sabe como que eu venci? É através de você ouvir, ler, meditar. É colocar a palavra dentro de você. Ninguém poderia me ajudar, senão a palavra de Deus. Então eu sei que você pode vencer a depressão. Como eu disse, eu era para estar em depressão, complexado, pensando com vergonha de falar em público. Com vergonha. Mas para a glória de Deus, Deus me tornou poderoso nas palavras. Aonde quer que eu vá, eu vou alcançar as pessoas. E rir da cara do diabo. Porque quando ele riu da minha cara, agora eu estou rindo da cara dele. Eu tenho uma vida de sucesso, mas eu estou apenas no início. Porque eu estava até agora aprendendo a ter uma vida de sucesso. Agora eu sei como ter uma vida de sucesso. Eu sei como ter uma vida de sucesso. Ele nunca mais vai rir da minha cara. Nunca mais vai me ridicularizar. Sabe, eu tinha vergonha. Eu tinha complexo. Eu tinha. Mas eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Porque o que está dentro de mim é muito maior. Então, o que eu estou dizendo para você?
Você pensar, pastor, você não sabe o que você está falando quando você fala sobre depressão. Eu queria que você soubesse que eu venci. Eu venci. Eu venci. E se você quiser, você vai vencer também. Amém? Suba a banda aqui, suba.